Esse é o sétimo de 12 estudos sobre o Espírito Santo. E hoje a gente vai ver sobre o fruto do Espírito Santo. Lá em João capítulo 15, verso 1 a 11, Jesus fala desse fruto, que aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus, ele produz esse fruto. E aí ele vai dizer assim, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E ele termina todo esse discurso, toda essa ideia lá no verso 11, dizendo: Tenho-lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Olha só, a ideia desse discurso de Cristo é a permanência. Esse fruto não é produzido em uma pessoa por causa de um evento isolado. Esse fruto ele é dado continuamente se essa pessoa permanece continuamente em Cristo, né? O fruto é o Espírito que produz, não é a própria pessoa. Então ela precisa estar conectada o tempo todo com Cristo para que esse fruto seja produzido nela. Essa ideia do fruto aparece lá também em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do verso 16. Diz lá: Por seus frutos os conhecereis. Porventura se colhem uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E depois que ele faz essa introdução sobre os frutos, ele diz talvez uma das palavras mais difíceis de toda a Bíblia, uma das palavras mais duras de toda a Bíblia. Ele diz lá, verso 21 em diante, Mateus 7, verso 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só, o fato de uma pessoa reconhecer Cristo como o Senhor não é o suficiente para essa pessoa produzir bons frutos. E o que importa são os frutos. Toda a religião bíblica tem como objetivo os bons frutos. O objetivo é tirar o homem da condição de pecado, é limpar o pecado do homem. Então não adianta a pessoa ser um cristão, frequentar a igreja, ler a Bíblia, etc. e tal, mas ele não produzir esses bons frutos, ou esse fruto do Espírito. Um cristão que não produz bons frutos é um cristão inútil. Deus nem conhece ele, Deus nunca ouviu falar dele, e ele não vai ter recompensa nenhuma, ele não serve para nada. Mas o que afinal das contas são esses frutos, essas boas obras que Cristo fala, né? E que é o que é fazer a vontade de meu Pai. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, a gente já comentou um pouco sobre esse capítulo nos estudos passados. E então Gálatas 5, no verso 22, ele diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que é interessante aqui em Gálatas, a gente já comentou isso, que ele vai falar das obras da carne, e ele vai listar uma série de características que são obras da carne. Em oposição a isso, você tem o fruto do Espírito. Não são os frutos, é o fruto no singular nessa passagem, né? Então, todas essas características, elas brotam de uma vez só. Todas elas são o fruto. Aquele, por exemplo, que tem paz, mas não tem longanimidade, não tem bondade, não tem fé, não tem mansidão, ele não tem o fruto. O fruto são todas essas características juntas. Então a gente vê, por exemplo, aqui, uma das características do fruto é paz. E a palavra paz, ela traz, dentro do contexto da Bíblia, ela traz um pouco mais de características do que a gente costuma pensar. A palavra paz, no Antigo Testamento, chamado de shalom, ela não significa simplesmente ausência de guerra, ausência de conflito. A paz na Bíblia é uma coisa dinâmica, é uma coisa que se move, que traz prosperidade, que traz uma vida boa para as pessoas. Então, só para a gente ter um exemplo aqui. Por exemplo, quando José encontra os irmãos dele
e os irmãos não reconhecem que é José. E José está ali, governador do Egito, e ele fala com os irmãos e pergunta sobre o pai deles. E ele faz a seguinte pergunta lá em Gênesis 43, verso 27. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E essa expressão está bem, literalmente no original é ele está em paz. E quando a gente pergunta se alguém está em paz, a conotação é até de morte, né? Ela descansou, ela está em paz. Mas aqui a ideia é o contrário. Se ele está em paz, quer dizer que ele está com saúde, ele está vivo, ele está bem. Então a ideia de paz não é aquela ideia parada, aquela ideia onde não acontece nada, então está em paz. A paz, dentro do contexto bíblico, é uma paz onde a prosperidade, a saúde, a alegria, há movimento dentro desse sentido de paz. Jesus fala lá em João 14, verso 27, né? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A minha paz é diferente da paz do mundo. E aí ele fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, a paz também é colocada aqui em oposição ao medo. A paz traz coragem, a paz traz saúde e traz coragem. Lá em Romanos 14, verso 17 também diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então ele vai opor a paz junto da justiça e da alegria com coisas levianas, como comida e bebida. Comida e bebida são importantes, mas a vida não pode se resumir a comida e bebida. Então ele diz que o reino de Deus é muito mais do que isso, né? A paz aí, ela está em oposição à preocupação só em coisas materiais. A paz é algo superior a isso. Gálatas 5, verso 22, aquele texto que fala do fruto do Espírito, também fala sobre benignidade, bondade, mansidão. Todas essas coisas não fazem parte da natureza humana. São coisas que o Espírito faz brotar no ser humano. Então, a ideia aqui é que a mansidão e a bondade são coisas que nós devemos produzir lutando contra a nossa própria natureza. Porque muitas vezes, se a gente for seguir simplesmente o nosso instinto, a nossa natureza, a nossa reação vai ser se vingar das pessoas. E a ideia aqui é justamente o contrário. É você saber se conter, é você saber controlar a si mesmo para produzir o bem, a bondade, a mansidão. Efésios 5 e 9 também fala da bondade relacionada com o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Em Mateus 5, verso 5 também diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então essa característica de você dominar a si mesmo, que é o último fruto que aparece lá, temperança, é o equilíbrio, né? Essa característica, ela faz parte do fruto do Espírito. Você domina a sua própria vontade, você domina aquilo que você quer fazer, para agir com um bem para com os outros. E é interessante que todos esses frutos do Espírito, né, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, elas aparecem na sequência de uma característica do fruto, que é talvez a característica principal, que é o amor. É a partir do amor que todas as outras características desse fruto, elas florescem. E é pensando nisso que foi escrito um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia, e de toda a literatura humana. Na verdade, esse texto é um clássico da literatura em geral e ele é extremamente profundo e ele vai falar sobre essa característica. Paulo está discutindo lá em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os dons do Espírito Santo. E ele vai falar, o Espírito Santo dá dons diferentes para cada pessoa. E ele vai terminar dizendo lá nos versos 29 a 31, porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar, todos falam diversas línguas, interpretam todos? Procurai com zelo os melhores dons. Quer dizer, existem dons diferentes para cada uma das pessoas. As pessoas não têm todos o mesmo talento, o mesmo dom concedido pelo Espírito Santo. E ele termina dizendo, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E que caminho mais excelente é esse? E ele continua no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e toda a ciência, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei.
Ainda que dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier aquilo que é perfeito, completo, aquilo que é imperfeito, que é incompleto, desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu pensava como menino. Eu raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos um reflexo obscuro, como em um espelho. Mais um dia, então, nós vamos ver face a face. Agora eu conheço em parte, mas um dia eu conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Isso daqui é 1 Coríntios capítulo 13, é um capítulo que todo mundo devia ler, todo mundo devia conhecer bem, né? O amor é a característica mais importante do fruto. É a partir do amor que todas as outras características elas vão ser derivadas, né? O amor é o próprio fruto, né? O amor é o próprio Deus agindo no homem. E o que é interessante aqui no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios é que ele diz que a gente conhece as coisas hoje não da forma completa, a gente conhece só uma parte das coisas, né? E um dia elas vão ser completas. Então, assim como o amor que nós temos hoje é só uma parte, um dia ele vai ser completo, ele vai ser pleno, ele vai ocupar tudo aquilo que é conhecido. Se você tiver fé, você acreditar em Deus, mas você não tiver amor, você não tem o fruto do Espírito. Se você tiver mansidão, se você for manso, se for calmo com as pessoas, mas não tiver amor, você não tem o fruto do Espírito. Se você tiver bondade, se você tiver esperança, se você tiver alegria, se você tiver todas essas características, mas você não amar as pessoas, você não tem o fruto do Espírito.